como o Espírito Santo age diante de perigos e perseguições. Sejam todos bem-vindos ao Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em Teologia, e este é o 7º episódio da série O Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos. Neste episódio, quero refletir com você sobre a última ocorrência ou última referência ao Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos, e se encontra no capítulo 13, versículo 11 do livro. Antes de lermos esse texto, vale a pena lembrarmos que o livro de Marcos, conforme eu disse em episódios anteriores, o livro de Marcos se divide basicamente em duas grandes etapas. A primeira etapa da narrativa começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 10, concentrando a atividade de Jesus de Nazaré na Galileia e suas imediações. Já o capítulo 11 até a parte do capítulo 16, o final do livro, nós encontramos nessa etapa Jesus em Jerusalém e as últimas cenas do seu ministério, que percorrem paixão, morte e ressurreição do Mestre de Nazaré. Nesse texto de Marcos 13, encontramos eco também, referências também, em Mateus capítulo 24, 25 e também em Lucas capítulo 21. É o chamado sermão escatológico ou sermão profético. Esse texto reflete algumas falas e discursos de Jesus que se apresentam num contexto tenso, num contexto violento, em que a Igreja de Cristo seria perseguida, não apenas nos tempos antigos, não apenas nas suas origens remotas, históricas, como segundo pregam algumas igrejas e teólogos, no fim dos tempos, no fim último, derradeiro. De acordo com alguns teólogos e algumas linhas de pensamento, esse texto pode ser enquadrado como um texto escatológico, ou um texto que reflete o fim dos tempos. Para algumas posturas, porém, esse texto fala apenas de uma situação do passado que eventualmente se repete na história do cristianismo. Seja qual for a proposta que você venha a adotar teologicamente, vale ressaltar que esse é um texto escrito por volta do ano 70, final dos anos 60 da era cristã, início de 70. E lembramos que em 70 ocorreu justamente a destruição do Templo de Jerusalém pelas guarnições romanas, no conflito com os partidos, contrários ao Império Romano dentro da estrutura judaica em Jerusalém, como, por exemplo, os chamados zelotes ou zelotas, que eram judeus chamados zelosos por conta de sua tentativa constante de bater de frente, de crítica e de oposição à dominação romana em Jerusalém. Essa é uma parte da história que eu não pretendo aprofundar aqui, mas basta lembrar desse contexto para perceber que o ano 70 certamente foi um ano e um período muito tenso em que Jerusalém estava cercada definitivamente por guarnições romanas que pretendiam devastar aquele local para mostrar uma lição de como se trata, como deveria ser tratado todo aquele que se opõe e descumpre a paz romana. Pax Romana era a ideologia do império que certamente durou bastante tempo, no período do Império Romano, e essa ideologia apresentava uma seguinte ideia: nós romanos toleramos a cultura, a religião dos povos dominados, porém nós não admitimos qualquer tipo de tentativa de revolução, de instauração de um governo próprio ou paralelo ao nosso governo. A Pax Romana, para além de uma simples ideologia, foi uma força estruturante das sociedades que os romanos dominaram durante os séculos de sua hegemonia
no mundo antigo, até o século V. Jerusalém e grande parte da Palestina faziam parte da dominação romana, inclusive nos tempos de Jesus de Nazaré. Essa contextualização nos ajuda a entender aqui o capítulo 13 de Marcos, que fala justamente sobre um período tenso em que são citadas guerras, rumores de guerras, perseguições, hostilidades e outros tipos de tensões sociais que, inclusive, se apresentam como modelo para uma escatologia da grande tribulação futura após o arrebatamento da igreja, segundo algumas leituras pré-milenaristas na escatologia. Então, vale a pena aqui relembrar esse texto do capítulo 13 de Marcos, que tudo começa com uma declaração solene de Jesus, lá no início do capítulo, quando alguém perguntava sobre o templo e afirmava, dizendo o seguinte, lá no capítulo 13, versículo 1. Um dos discípulos de Jesus disse assim: Mestre, olha que pedras e construções, apontando para o templo de Jerusalém. E Jesus respondeu: Você está vendo esses edifícios? Pois bem, eles desmoronarão, eles vão ser demolidos, vão ser derrubados e não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Jesus disse isso, segundo Marcos, em Mateus, em Lucas, essa expressão de que não ficaria pedra sobre pedra sem que tudo fosse derrubado. Esta expressão, ela se torna conhecida como se cumprindo na destruição do Templo de Jerusalém, como eu disse, no ano 70. Mas o cenário muda no versículo 3. Estava sentado no Monte das Oliveiras, já é um outro local distante do Templo de Jerusalém, lá na Judéia, em que Jesus estava voltado para diante do templo, estava de frente para a direção do Templo de Jerusalém, a uma certa distância, e dizia para 4 discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago, João e André. E esses 4 começaram a perguntar para Jesus: quando tudo isso acontecerá? Essa história de que o templo vai ser derrubado, de que haverá uma crise religiosa aqui em Jerusalém por conta do templo, como é que isso vai ser? Como que isso vai acontecer? Quais os sinais? A gente tem como prever? E aí Jesus responde no versículo 5, vou ler aqui na tradução da Bíblia do Peregrino. Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos se apresentarão alegando o meu nome, o meu título, e dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes rumores de guerras e notícias de guerras, não vos alarmeis. Tudo isso deverá acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará povo contra povo, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, haverá caristias, misérias, fome. É o começo das dores de parto. Fiquem de sobreaviso. Agora vem o verso 9. Está chegando onde a gente quer. Eles vos entregarão aos tribunais, vos espancarão nas sinagogas e comparecereis diante de magistrados e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. Em todas as nações deverá ser anunciada antes a boa notícia, o evangelho. Quando vos conduzirem para entregar-vos, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Direis naquele momento aquilo que Deus vos inspirar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Esta é a última ocorrência ao Espírito Santo aqui no verso 11 desse capítulo 13. Note que, além da mudança de cenário, de olhar para o templo diretamente e depois estar numa montanha olhando para o templo de longe, nós temos a mudança de interlocutores, porque no primeiro momento é apenas um discípulo anônimo que faz uma declaração, e agora, no segundo momento, uma pergunta de 4 discípulos ali, são 4 discípulos mais chegados, aqueles pescadores que andavam mais próximos de Jesus. Pedro na frente, Marcos coloca na narrativa Pedro em primeiro lugar, já falei sobre a importância de Pedro no Evangelho de Marcos, e que é possível que Pedro tenha sido um interlocutor privilegiado das tradições de Marcos, também Tiago, João e André. Estes irmãos, Tiago e João,
e bem como André também, como os pescadores galileus que andavam mais próximo de Jesus juntamente com os demais. Eram 12 no total, mas estes 4 Marcos faz questão de destacar. Em outros contextos, como em Lucas, por exemplo, nós não vemos muito André, vemos mais Pedro, Tiago e João. Então, nesse primeiro momento do discurso de Jesus, diante da pergunta dos discípulos, Jesus fala de 2 cenários diferentes. Primeiro, ele fala de cenários mais globais, mais gerais, quando ele fala de seres humanos, pessoas que vêm em nome de Cristo, se dizendo Messias, se dizendo ungido de Deus, com um testemunho falso, com enganos. E em meio a esses enganos, há guerras, há momentos tensos, em nível mais global, em torno de Jerusalém. Não necessariamente global no sentido mundial, mas global no sentido daquilo que está próximo ou daquilo que está ao redor de Jerusalém. Terremotos e situações muito negativas, do versículo 5 ao versículo 8. Quando viramos para o versículo 9, encontramos disposições que Jesus traz para os discípulos. Por exemplo, ele usa algumas expressões que Marcos transcreve em grego para falar das ações sofridas pelos discípulos, especialmente os discípulos de Cristo, que ele fala, em meu nome ou por minha causa, vocês vão sofrer isso aqui. Entregarão vocês, do grego paradossosi, que significa entregar. É a mesma expressão que fala sobre Judas Iscariotes, que entregou Jesus. Algumas traduções vão falar em trair Jesus. Eu prefiro a expressão entregar e dar um debate imenso sobre o que aconteceu com Judas Iscariotes na sua relação com Jesus. Muitas vezes tratado apenas como traidor, quando na verdade o verbo grego fala de entregar. Jesus foi entregue, não necessariamente traído. Existe uma diferença semântica entre as traduções deste verbo grego específico, que é utilizado aqui em Marcos capítulo 13, versículo 11, quando fala que os discípulos serão entregues para os tribunais, para serem condenados, presos, sentenciados. Também serão espancados, surrados. Os discípulos terão que comparecer formalmente, terão que se apresentar formalmente. E nessa apresentação diante das autoridades romanas, judaicas e os governos da época, os discípulos terão uma única responsabilidade fundamental, que é dar o testemunho. O que significa testemunho? No grego aqui é martyrion, do grego martíria, que é testemunho, testemunhar. E aqui está a chave para entendermos o papel do Espírito Santo. Só se oferece o testemunho legítimo do reino de Deus quando esse testemunho é feito sob a ação do Espírito. Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: vocês não precisarão decorar discurso, vocês não precisarão estudar uma defesa fundamentada em argumentações, na persuasão, nos critérios jurídicos, nos critérios dentro da lei de Deus, dentro da palavra ou da teologia. Vocês não vão precisar disso diante dos tribunais. Vocês só precisam de que deixem o Espírito Santo falar através de vocês. Isso é muito interessante porque não se trata aqui de um testemunho através do ouvir ou do estudar ou através de argumentação intelectual. Eu me lembro aqui de 2 passagens históricas muito importantes. A primeira vem de Sócrates. Lá em Atenas, quando Sócrates foi condenado, ou melhor dizendo, quando Sócrates foi julgado pelas suas ações e que estava prestes a ser sentenciado e condenado à pena de morte, Sócrates tentou de todas as formas persuadir a tribuna ateniense para livrá-lo daquela condenação. E nada adiantou. Sócrates foi até o fim com seus argumentos, com a sua fala. Leiamos, por exemplo, a Apologia de Sócrates, leiamos os diálogos platônicos, Críton, Fédon, os grandes diálogos
que falam sobre as últimas cenas da vida de Sócrates, o julgamento de Sócrates. E nenhuma das tentativas, nenhuma das alternativas de persuasão do grande Sócrates deram certo. Nenhuma delas deu certo. E vale lembrar que a persuasão não foi suficiente para livrar Sócrates da condenação, mesmo ele estando com sua razão, mesmo ele utilizando argumentos racionais. Não foi suficiente. Aqui nós também evocamos a expressão do livro de Atos, capítulo 7, que fala de Estevão, a grande pregação de Estevão, a mais extensa pregação que encontramos entre os apóstolos no livro de Atos. É a pregação mais extensa. Ela tem mais de 50 versículos, muitas dezenas de palavras que Estevão utilizou na sua pregação, de acordo com o relato de Lucas, Atos capítulo 7. Nós encontramos Estevão cheio do Espírito Santo. Na síntese daquela pregação, na conclusão, Lucas narra que Estevão estava cheio do Espírito Santo e, no fim das contas, ele chegou até ter uma visão exclusiva, uma visão única, que somente ele teve naquele contexto, naquela igreja de Atos dos Apóstolos, que ele viu o Filho do Homem, ele viu o Cristo ressurreto de pé à destra do Pai, à destra de Deus. Essa expressão e essa visão é única, porque geralmente Jesus é visto nas revelações como assentado à destra de Deus. Na verdade, Estevão viu Jesus de pé à destra de Deus. E é muito interessante que Estevão, ele pregou aquela passagem, pregou durante todo aquele tempo, chegando a enfurecer as pessoas com um tamanho discurso, com grandes argumentos, e que foram feitos pela presença do Espírito na vida dele. Foram estimulados, inspirados, iluminados pela força do Espírito em sua vida. Então, o papel do Espírito Santo, na última referência de Marcos, que é considerado uma referência escatológica sobre o Espírito Santo, diz que a igreja não precisa de argumentos e subterfúgios persuasivos para estabelecer seu discurso e sua defesa. Na verdade, aqui é uma expressão quase que anti-apologética, se fôssemos levar às últimas consequências. Não há necessidade de uma autodefesa no sentido de argumentos filosóficos ou teológicos. A autodefesa, ela não procede de argumentos puramente humanos. A defesa do Evangelho, ela vem através do impulso do Espírito, que somente poderá trazer a ousadia e a coragem, o discernimento necessários para que esse testemunho vá adiante. Porque, no fundo, é o Espírito que ilumina o testemunho da igreja, mesmo diante de situações grandemente ameaçadoras. Um parênteses para a gente concluir aqui é que esse texto que diz que o Espírito Santo fala através de nós, que nós não precisamos ficar preocupados com o que haveremos de falar em contextos de perseguição. Não se trata aqui de um argumento para aqueles que não querem estudar, que acham que o Espírito Santo vai revelar tudo, que não precisam estudar, não precisam ler a Bíblia, não precisam buscar meios acadêmicos ou intelectuais, como nós estamos fazendo aqui, para aprender e discutir a palavra e pregar com maior credibilidade do que está sendo falado. Então, o Espírito Santo aqui não é uma desculpa para aqueles que não querem estudar a palavra, para aqueles que não querem se capacitar dentro da reflexão teológica. Esse texto não dá base para aqueles que querem fugir da sua responsabilidade de ler, estudar, meditar e aprofundar o conhecimento bíblico. Na verdade, esse texto ele só funciona bem dentro de um contexto. E o contexto aqui é de perseguições e ameaças extremas que a igreja sofreu em determinados momentos da história e em alguns contextos geográficos e políticos ela ainda acaba padecendo no mundo de hoje também. Então é nesse contexto, é nesse cenário que o Espírito é o garantidor do testemunho
da igreja diante de tribunais e ameaças, a tal ponto de não negar o evangelho e, se for preciso, sofrer as consequências últimas, inclusive a própria morte, como chamados mártires da igreja que nós conhecemos na história. É isso, pessoal. Agradeço pela sua participação aqui nesse vídeo e deixo aqui o convite para que você coloque nos comentários quais as suas questões e preocupações em relação à igreja que é perseguida em alguns lugares do mundo. Por exemplo, em alguns países africanos, em alguns países asiáticos e até mesmo no continente americano, em alguns lugares na Europa, em que os cristãos sofrem algum tipo de hostilidade diante de ambientes que não são laicos, ambientes onde não há liberdade religiosa, e mesmo assim existem cristãos tentando anunciar o evangelho da melhor forma possível. O que você pensa sobre isso? Deixe aqui nos comentários deste vídeo aqui no YouTube. Agradeço pela sua audiência até aqui e não se esqueça de inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe aqui o seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal Projeto Pneuma e até o próximo episódio que está chegando. O último episódio conclusivo que tratará a síntese da pneumatologia de Marcos. Até lá!